No espaço do Grande Expediente, o próximo vereador inscrito é o vereador Zé D'Ambros, que já ocupou o espaço e agradeceu. Próximo é a vereadora Marisol Santos, que também cede o seu espaço, por já ter se pronunciado, ao vereador Adriano Bressan, que ocupa o Grande Expediente e fala na tribuna. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereadora Marisol Santos, pela cedência do espaço. Hoje fizemos algumas trocas aqui, mas está dando tudo certo. Isso que é o importante. Primeiramente, antes de começar aqui meu Grande Expediente, eu queria dizer que prestei atenção no Grande Expediente do vereador Zé D'Ambros e, infelizmente, eu não quero acreditar que a gente tem que vir para a tribuna para fazer talvez uma crítica mais consistente contra algum secretário para a gente poder ser atendido. Eu, infelizmente, quero deixar aqui o registro que tenho diversas indicações, principalmente na Secretaria de Trânsito, e não estou sendo atendido. Não estou sendo atendido. E importantes. E você sabe que trânsito, às vezes, ou às vezes não, ou a maioria das vezes, com certeza, é para a gente ter uma preocupação com as vidas das pessoas. Então eu tenho diversas indicações, tenho diversos, vereador Bortola, quebra-molas, por exemplo, protocolados, de extrema importância, que eu não fui beneficiado com nenhum. E eu tenho certeza que eu posso pegar o plano de governo do prefeito Adiló, aonde dizia que teríamos lombofaixas, redutores de velocidade, lombadas eletrônicas, e não aconteceu. No entanto, que eu estou tramitando dentro dessa casa aqui um projeto de lei, aonde você já sabe a dificuldade, né, pelas inconstitucionalidades que dá em tudo que parece que a gente apresenta, e isso que é pro bem de Caxias, aonde eu tenho um projeto de lei que fala sobre a questão de redutores de velocidade na frente de instituições de ensino. Uma parte que seria de obrigação do governo, né, de poder, no mínimo, proteger as crianças. Então, eu quero deixar esse registro e vou passar a parte para o vereador antes de começar o meu Grande Expediente aqui falando, né, das escolas modulares. A sua parte, vereador Bortola. Vereador Bressan, é triste, porque desde 2021 a gente protocola diversos pontos que necessitam de quebra-mola ou lombofaixa. Aí não pode em lugar nenhum, a legislação não permite. Do nada aparece um quebra-mola na subida do Alto do Juvenil. Do nada. Surgiu. Aí não podia, terminantemente proibido em subida de morro. Aí, do nada, surge o quebra-mola lá. Acho que nasceu do chão, só pode. Porque não pode, a lei não permite. Então eles não poderiam fazer. Que essa sempre foi a desculpa, né? Sempre foi a desculpa. Então é essas coisas que a gente quer entender e não consegue compreender. Porque não tem explicação. Ou eles estavam nos mentindo desde 2021. Aí fica na consciência de cada um. Obrigado e parabéns pelo tema, velho. É verdade, não dá para entender a legislação, viu, vereador Bortola? E isso tem que ficar registrado. Eu tive no feriado, eu passei e dei várias voltas lá por dentro, que até estava achando lá uma pessoa que eu queria encontrar em Chapecó. E eu provo para vocês que Chapecó tem diversos quebra-molas na subida. Mas diversos, não é um. Eu fiquei impressionado. Só que a legislação vale talvez para Caxias e não para Chapecó? Ela é diferente? Não dá para entender. Aí, como o senhor falou, esse da subida do Juvenil, ele chega a ser assim, é uma subida. Uma das mais íngremes, acho que nós temos em Caxias, e está lá o quebra-mola. Por quê? Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Bressan. Eu quero me somar ao fato de nós estarmos tendo uma dificuldade gigantesca para falar com os secretários. E quando a gente fala com eles, é sempre uma promessa de que aquela obra é simples, de que aquela obra é de fácil solução, ou seja, de que aquilo será solucionado em poucos dias, em poucas semanas. E passa mês após mês e a gente segue
com a cara de pau de ter falado para a pessoa que o problema iria ser solucionado e o problema segue sem solução. Então, isso também é um absurdo, mesmo conseguindo as reuniões não serem com respostas concretas e verdadeiras para nós vereadores. Muito obrigada. Obrigado. Talvez há uma dificuldade muito grande lá porque troca o diretor a cada pouco e aí a gente não sabe se o que encaminhamos vai ser encaminhado, vai ser solucionado, aí troca, a gente volta de novo, aí troca de novo, aí vai para o aeroporto. Eu não sei mais o que fazer. E olha que depois do pequeno expediente eu tenho fotos ali de que eu fiz vários pedidos até na BR-116 ali perto do Vila Verde, onde está destruído ali o poste que segura o semáforo e eu não consigo solucionar. Eu passo para o secretário, passo para o diretor, aí troca o diretor, não dá para entender. Mas vamos passar no telão aqui uma coisa pelo menos positiva, boa, que quando a gente consegue, né, fazer um pouco do nosso trabalho aí, nós temos, graças a Deus, nosso gabinete muito empenhado sempre em tentar melhorar a vida das pessoas, e a realidade das escolas modulares, ela chegou em Caxias do Sul. Depois de praticamente exatos 1 ano, que a gente foi em maio de 2023, fizemos uma comissão pela Câmara de Vereadores, onde a minha assessoria, através do meu assessor Michel, fez toda a parte da logística e das agendas em Florianópolis, junto com o nosso prefeito de lá, que é um exemplo de prefeito. Eu vou te dizer que, olha, está avaliado, acredito eu, num dos melhores prefeitos do Brasil, porque faz um grande trabalho, que é o prefeito Topázio Neto, que dá exemplo lá de fazer acontecer. E ele fez acontecer. Ali a gente está na frente da escola e ali vocês vê também que tem o corredor, né, a parte interna. Isso é uma escola que eu trouxe para vocês há 1 ano atrás, mais ou menos, mas a gente aqui não pode cansar de repetir que coisas boas a gente tem que trazer cada vez mais. Essa escola foi construída em 37 dias, vereadores Scalco, 37 dias. Inaugurada em 42 dias, porque ficou 5 dias ali para as documentações. Para 1.200 alunos. Vocês têm noção do que é isso? 1.200 alunos, 37 dias de obra e 42 dias para inaugurar. Aonde ele tinha que transportar os alunos da região do Rio Vermelho até a praia, que é bem conhecida lá, como é que é o nome? Perto de Canasvieiras, desculpa, eu lembrei. Até a praia de Canasvieiras, que é um bairro onde as crianças tinham que estudar. Isso dava 13 quilômetros. 13 quilômetros longe do Rio Verde até Canasvieiras. E o prefeito Topázio decidiu, com um ato de grandeza, endureceu lá contra a justiça, o judiciário, enfim, bateu na mesa e disse: eu vou fazer, e nós vamos fazer no sistema modular. E aí é uma das maiores escolas, está aqui com 3.000 metros quadrados de área construída. Ela é a maior escola modular da América Latina. Então vocês imaginam que em 37 dias conseguiram fazer uma escola onde economizaram dinheiro. Esse modular, ele tem um sistema que ele é mais caro. Ele é do que o convencional. Só que vamos lembrar aqui da Atiliano Pinguelo, que está há quantos anos lá, que foi abandonada a obra, que pediram aditivo, estava em torno de 2,5 milhões, já foi para quase 4 milhões, e daqui a pouco vai para 5, 6, e tudo que está sendo gasto com o transporte, que os alunos estão vindo ali onde era o mutirão, na Júlio, para poder estudar. Só este ano, ou ano passado, a gente gastou praticamente 50 milhões de reais em transporte. Vocês vejam, não estou dizendo que é tudo, porque nós temos o interior, mas uma grande parte faz sim dentro da cidade de Caxias do Sul, que é onde os alunos não podem ficar dentro do seu zoneamento, que poderiam frequentar a aula, no máximo, vamos dizer, 1 quilômetro longe de casa, 800 metros, 500 metros, enfim, pela falta de vagas dentro do seu zoneamento. Então a ampliação que eu tanto briguei, tanto brigo, e nós tivemos 2 inaugurações, uma na escola Padre Leonardo Murialdo, que acho que tem as fotos ali, vocês podem passar, que vai atender praticamente 140 alunos,
tá? Que é lá, quem vai na região do São Marquinhos, e a gente tem uma dificuldade muito grande de vaga na região sul, e temos também a questão que vai sair diversos loteamentos ao redor da Padre Leonardo Murialdo. Então nós temos lá projetos de novos loteamentos, já está aberto, já está sendo quase entregue à comunidade, e nós vamos precisar ampliar muito mais. E a ampliação, eu brigo tanto pela ampliação, porque a ampliação nos traz uma questão de maior economia. Porque peço declaração de líder, presidente. Segue em declaração de líder, bancada do Progressistas, vereador Adriano Bressan na tribuna. Obrigado, presidente. A ampliação ela é super importante porque a gente continua com o mesmo terreno, com a mesma entrada de água, com a mesma entrada de luz, com o mesmo tamanho da direção da escola. Se nós tivermos uma escola nova, nós vamos ter mais uma entrada de luz, mais uma entrada de água, mais uma drenagem, mais uma fossa, mais uma direção. Vocês veem que tudo começa, né, a aumentar o custo. Então a ampliação das escolas é super importante que a gente consiga debater e ampliar para que a gente possa economizar. Esse é o objetivo. Então, antes de passar a parte, eu quero dizer que não só a escola modular, essa tecnologia que a gente conseguiu trazer para Caxias, e aqui eu tenho várias reportagens do Leouve, por exemplo, o portal Leouve, do portal da educação, né, da Câmara de Caxias do Sul. E eu quero mostrar isso porque às vezes fica difícil, a gente vai para uma inauguração e nem sequer é citado do trabalho que a gente faz. Então eu quero deixar registrado, e preciso deixar, porque a gente tanto trabalha para a comunidade, principalmente caxiense, vai atrás, fomos de carro a Florianópolis, é um pouco de cansativo, mas faz parte do nosso trabalho, e quando a gente vê essas obras que a gente foi buscar sendo inauguradas, nos traz a maior alegria, porque já fazia quase um ano, eu achei que ia dar problemas maior, tem que mudar a ata, tem que trabalhar junto com a Senlic, com licitação, porque ela é mais cara, e vocês sabem que pode dar impugnação. Olha, é um rolo, velho, desgraçado, mas graças a Deus, com muito empenho, com muito trabalho, hoje já é novidade. E aí nós temos outros que eu quero só deixar claro aqui que nós podemos construir com a escola, com os modulares. Não é só a escola que nós podemos ampliar. Por exemplo, a gente está disputando uma emenda de R$1 milhão para o Centro de Atendimento ao Autismo. Então pode ser vindo a construir com os modulares. As UBSs, por exemplo, pode ser construído com os modulares. Nós temos vários prédios públicos, não só públicos, privados. Essa tecnologia ela vai se alinhar e vai estar presente em toda a nossa Caxias do Sul, porque ela é muito mais rápida, mais prática, mais econômica no final. Primeiro, ela tem um orçamento pouco maior, mas não tem resto de construção, não tem sujeira, mão de obra é muito mais rápido e mais fácil, e tudo que a gente economiza entregando antes, tudo isso se paga. Sua parte, vereador Fantinel. Parabéns, vereador Bressan, e deixar bem claro que o modular e o pré-fabricado vieram para ficar, é o futuro. E eu vou até citar uma questão particular minha, né, que há uns 6 anos atrás eu parei com a minha empresa de construção porque eu estava perdendo as grandes obras, que eram aquelas que mais nos favorecem, né? Estava perdendo as grandes obras porque as empresas, instituições que pagavam aluguel e que queriam comprar o terreno, queriam construir o pavilhão próprio, né? Elas me diziam, eles me pediam qual era o prazo que eu ia pedir para entrega na construção convencional, né, do pavilhão, como eles queriam eles. Aí eles faziam orçamento comigo e faziam orçamento com a empresa modular. A empresa modular custava um pouco mais cara, tá? Só que os caras entregavam em 30 dias. E eu demorava 6 meses da forma convencional para entregar aquela mesma obra. Aí eles me diziam o quê? A somatória do custo do aluguel que eles iriam pagar naqueles 6 meses lá, era maior a economia, eles pagando mais caro o modular do que fazendo na forma convencional como que eu construía. Exatamente. Então isso veio para ficar, isso é o futuro, e assim não vou me prolongar mais aqui, mas basta a gente ver que hoje tanto o empresário Elon Musk como também a China está lançando aquelas casas extremamente modernas, com tecnologia de ponta, que tudo é atendido pela voz da pessoa, que é entregue por um caminhão. A casa vem pronta, colocada no local,
prontinha, a pessoa vai morar assim, ó, luxo espetacular, com o tamanho que a pessoa quiser. Então é o futuro, porque de um dia para o outro tu tá com a casa pronta. Exatamente. Não tem que ficar esperar 3, 4, 5 meses, licença disso, licença daquilo, e contratar engenheiro, fazer projeto, esperar aprovação e tudo mais. Esse é o futuro. E eu parabenizo o senhor por trazer essa ideia aí, porque eu acho que esse é o caminho. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Tati. Vereador Bressan, bem importante esse assunto, né? Até porque a gente sabe que em razão das enchentes a gente vai ter uma migração muito grande de pessoas que vão sair das suas cidades, que vão buscar e já estão buscando. A gente vê um aumento, né, na quantidade de pessoas pedindo vagas em escolas, né, e também na confecção de cartão SUS. Então, realmente me parece que é um tipo de construção que vai, né, resolver um problema que a gente sabe que uma construção normal levaria meses para ser entregue, né? E a gente sabe que o poder público precisa pensar, né, em escolas, unidades básicas de saúde, ampliar infraestrutura, e me parece que essa é uma alternativa bastante viável, né? Então, que bom que a gente vê toda essa evolução também na forma de construir, que certamente vai ter um impacto muito positivo, né? Tanto nas questões relacionadas a escolas, unidades básicas de saúde, mas por que não daqui a alguns meses, né? Talvez a gente ter habitações também nesse modelo, né, que eu acredito que poderiam ser construídas, né, de forma mais rápida, ágil, e oferecer, pelo que o senhor nos fala aqui, o mesmo conforto de uma construção normal. Parabéns. Eu não tenho dúvida, vereadora Tati, que a gente tem que trabalhar agora muito forte, sabe para quê, vereadora Tati? Até peço ajuda para o governo. Tem muitas empresas que querem se instalar em Caxias. Tem bastante. A gente já está recebendo. Eu recebi uma que ele está querendo instalar, inclusive, duas aqui, uma na região metropolitana e uma aqui na Serra. Só que nós precisamos abraçar essas empresas, porque esse é o caminho, é o futuro, e até para nós conseguir baixar o custo-benefício. Nós temos que baixar o custo. Ela é alta ainda, é muito alta. Eu tenho que concordar, né? Não posso discordar aqui, que, por exemplo, Armindo Turra lá, que foi uma escola só, passou de R$1,5 milhão de reais. É alto o valor. É muito alto. Mas a gente precisa trabalhar para baixar esse custo, de todas as formas. E eu tenho certeza que, principalmente, eu dizia lá atrás, lá quando eu fui para Florianópolis, que com a parceria pública-privada, a construção modular, nós vamos poder chegar ao déficit zero de vagas na educação infantil. Tenho certeza absoluta. Porque se nós demorar 5 anos para fazer uma sala de aula, não adianta. As crianças vão nascendo a cada dia, a cada mês. E elas vão entrando para a fila. Então, se nós anteciparmos a construção e também a parceria pública-privada para nos ajudar a construir, porque o município não vai ter condições e nem perna para fazer tudo, nós vamos conseguir zerar essa fila. Mas tem que trabalhar forte agora para que essas empresas se instalem aqui em Caxias. Por favor, nós temos que chamar essas empresas a poder se instalar. Se tiver que dar o terreno, se tiver que ajudar com isenção que passa por esta casa aqui, e nós possamos aprovar para eles conseguirem nos entregar essas casas que são casa, sala de aula, UBS, que são exemplo. E agora só passa que eu queria falar das emendas que vai começar ao meio-dia de hoje. São as emendas do nosso deputado Marcon, a emenda do 1 milhão, como é conhecida. Vai ter em torno de 6 a 9 milhões de reais aí para o povo poder decidir, para a comunidade poder decidir, para as pessoas poderem decidir aonde o dinheiro que é do povo, que se empregue aonde o povo decida, aonde as pessoas vão poder votar. Aqui nós temos diversos projetos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que passa de 25 projetos mais ou menos, que foram cadastrados... Obrigado. Que foram cadastrados juntamente com o deputado Marcon, e elas, a partir de agora, ao meio-dia, vão começar a disputar, se eu não me engano, é 10 dias que vai ficar aberto, né, vereador Scalco? A disputa aqui, que as pessoas possam votar e decidir para onde elas querem que o seu dinheiro seja empregado. Então, eu acho perfeita e pertinente esse projeto, vamos dizer, essa tecnologia que o deputado, né, entendeu e colocou, porque talvez aonde ele decidisse não seria o melhor caminho. Então nós temos ótimos projetos, eu vou dar 4 aqui que eu principalmente coloquei e fiz a inscrição, que é a nova sede do Clube de Mães, que eles precisam de 600 mil, que vai ser aqui próximo ao fórum,
500 mil para cobertura da quadra esportiva do Colégio Senador Teotônio Vilela, mais R$1 milhão para a creche de Vila Cristina, R$1 milhão para a construção do centro de atendimento aos autistas e mais R$500 mil para a Escola Assis Brasil. Então são ótimos projetos que a gente cadastrou e eu tenho certeza absoluta que a comunidade vai se empenhar, vai correr atrás e vai ganhar esses R$3.100.000 mais ou menos que a gente cadastrou e a gente possa entregar no ano de 2025. Parabéns, deputado Marcon, conte conosco, conte com o nosso gabinete e a partir de agora nós vamos entrar em contato com toda a comunidade para que a gente possa decidir aonde esse dinheiro tão importante que é das pessoas para que volte para as pessoas. Obrigado, deputado, conte conosco e muito obrigado, presidente.